Não sou o dono da única e exclusiva verdade e longe de mim querer ser. Para que a gente possa iniciar dentro da Quimbanda, passar pelo processo de iniciação dentro da Quimbanda, é de fato necessário ir no cemitério para fazer oferendas aos nossos ascendentes? Seria isso uma literalidade ou uma verdade imutável? A gente vai saber disso após a nossa intro. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e já iniciando esse vídeo pedindo a você, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino e obviamente compartilha com o máximo de pessoas. Sim, essa dúvida chegou para mim através do WhatsApp, aonde um inscrito me perguntou: Tata, é de fato preciso, é necessário, faz parte dentro da tradição da Quimbanda que eu precise fazer oferendas aos meus falecidos, né? Pai, mãe, avó, avô? Há essa necessidade? Isso realmente confere? Bom, talvez quem tenha falado isso trouxe uma literalidade extremista. Claro que dentro dos cultos afros, nós sempre dizemos que o primeiro ancestral a ser cultuado são, de fato, os nossos pais e principalmente a nossa mãe. Afinal de contas, foi através desses nossos pais que nós viemos ao mundo. A mãe, que traz ali o simbolismo e, acima de tudo, o útero, foi quem nos gerou. Então, sim, nós temos que ter o respeito e honrar ao máximo toda e qualquer tradição de culto afro ou de alguma diáspora africana vai trazer isso como base. Porém, isso está sendo falado de uma forma literal. Bom, quando nós falamos de Exu e Pombagira, e aí eu preciso dar um adendo, que tudo o que eu falo é mediante ao que eu pratico e professo, e dentro da minha tradição, nós sim acreditamos e sabemos e professamos que Exu e Pombagira são nossos ancestrais. Então, obviamente, quando nós falamos de Exu e Pombagira, estamos falando também de nossa ancestralidade. Estamos falando de nossos ancestrais que nos guiarão de forma segura e, acima de tudo, plena, para que a gente galgue o mais absoluto sucesso. Mas, de fato, é necessário realizar algum tipo de honraria ou até mesmo oferendas para os nossos falecidos ascendentes? E aí a gente está falando de mãe, pai, avô, avó, tio, tia. É necessário isso? Bom, quando nós falamos de um processo de iniciação, a gente está falando de um renascimento. O morrer para renascer. A gente está falando de colocar Exu e Pombagira como os nossos guias. E como guias, eles sabem o que é melhor para nós. Lembrando que, apesar da gente estar falando sempre de ancestrais, para que a gente não choque aí os entendimentos, né? Porque as pessoas entendem às vezes de forma deturpada. Estamos falando de mãe, pai, avô, avó, de ancestrais, os nossos ascendentes. Quando nós falamos de Exu e Pombagira, também falamos de ancestrais. Porém, nós não estamos falando de um ancestral igual ao nosso pai, nossa mãe, nossa avó e nosso avô. Então isso é uma coisa muito lógica. A gente precisa entender que esses ancestrais nossos, que muitas vezes, né, a depender da pessoa, aí já tem falecido pai, mãe, avô e avó, esses ancestrais, eles trazem essa carga de vivência recente.
E quando nós falamos de Exu e Pombagira, ao qual inclusive se utiliza inicialmente dos seus nomes gregários ou seus nomes de egrégora, alguns vão falar nomes de legião, outros vão falar nomes de falange. Esses espíritos passaram por um processo para que assim pudesse assumir a frente de um trabalho, de uma vida de um iniciado, se tornando ali o seu tutelar. Então não é correto. Porque, primeiro, a gente tem que levar em conta que, por mais que a pessoa vá passar por um processo de iniciação, quando você faz uma oferta nesse sentido, não é garantido, é a primeira coisa, não é garantido que você de fato está entregando ali a esse ascendente seu. Essa é a primeira questão. Segunda questão que deve ser levada em conta, e muita gente vai dizer, não, mas a partir do momento que eu vou passar pelo processo de iniciação, o meu Exu e minha Pombagira já irão responder pela minha vida. E não é dessa forma. Existem casos e casos. A gente deve levar em conta que quando se trata de espiritualidade, a gente não está falando de uma receita de bolo. A gente está falando de pessoas que com a sua espiritualidade se tornam muitas vezes únicas. Tanto que eu, inclusive, uso essa alusão de dizer que cada ser humano é um universo e cada universo age e reage de uma forma. Então, não é o fato de você ir até um cemitério e colocar uma oferenda ali de suspiro, de muitas vezes bala de goma, chiclete, pirulito, velas dentro de um alguidar, que você de fato está entregando essa oferenda a um ascendente. Não é o fato de você realizar esse tipo de situação que muitas vezes isso vai te equilibrar, como alguns falam, zerar a questão sua espiritual. Na realidade, esse trabalho ele é feito após a iniciação pelo próprio Exu e Pombagira, aonde muitas vezes há um decair para que depois haja o equilíbrio no sentido energético e principalmente de toda essa carga ancestral que muitas vezes a gente carrega. Então quando se fala de ancestrais, a gente está falando de Egum. E sim, eu sei que você talvez aí do outro lado vai dizer, mas Exu e Pombagira também não são Eguns? E aí eu vou voltar de novo a dizer a você, a gente está falando de Eguns, mas de classes e potencialidades diferentes. Você não pode comparar um parente seu recém-desencarnado com um Exu que hoje trabalha, com um Exu, uma Pombagira que hoje trabalha e assume o cargo sendo ali um ancestral tutelar para a vida daquela pessoa. Claro, existem as mais diversas tradições. Existem as mais diversas ideologias. Algumas tradições e algumas ideologias sequer possuem uma cosmogonia. Porque esse é o grande mal. Muitas tradições, e não só de Quimbanda, mas de outras vertentes mágicas e espirituais, sequer tem começo, meio e fim. Algumas só tem aquele meio, que é justamente o que está sendo vivenciado. Mas não possui essa cosmogonia para se ter esse entendimento. Então, essas tradições, a gente tem que dar um desconto, porque, infelizmente, faltou uma informação, faltou muitas vezes um aprendizado, ou melhor, talvez a flexibilidade para aprender. Então, não. Fazer uma oferenda a qualquer que seja o Egum seu familiar, inicialmente, não é algo padrão, não é algo indicado. Não existe receita de bolo, mas o caminho e o processo de uma iniciação é com Exu e Pombagira. O caminho e o processo que vai trazer o sucesso da iniciação é Exu e Pombagira. Para finalizar, a gente poderia fazer aqui uma fácil assimilação. A gente poderia trazer um exemplo bem simplista para que você pudesse entender. Quando nós falamos de Exu e Pombagira, a gente está falando de um guia. E que dentro de uma mata,
vai conhecer os caminhos que devem ser percorridos, porque passaram por um estudo, passaram por uma vivência, tiveram uma lapidação para se tornarem guias. Diferente desses ancestrais, que a gente está falando de Exu e Pombagira, os nossos recém-desencarnados, além de trazer toda essa carga materialista e muitas vezes também de falhas, de erro e de conexão conosco tão próximo, não possuem a experiência e a capacitação espiritual como Exu e Pombagira. Eu espero que tenha sido extremamente válido. Peço que você reflita, analise, porque nem tudo que é falado é verdade, nem tudo que é dito muitas vezes é vivenciado. Teve um vídeo que eu postei aqui que eu falo sobre esse tipo de coisa. Não vamos aplaudir malucos. Não vamos aplaudir malucos. A gente se vê em breve num próximo vídeo aqui no canal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.